Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança e agora também de paz. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber o companheiro divulgador do Espiritismo, organizador literário, palestrante, conferencista, trabalhador dedicado à causa espírita, escritor, Saulo César Ribeiro da Silva. Saulo César, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Olá, André. Alegria nossa de poder estar aqui com vocês nesse programa que já tem uma tradição e tem se tornado tão importante para a divulgação do Evangelho, da doutrina espírita, para que ela possa cumprir o seu papel de consolador prometido, levar esclarecimento e luz para as pessoas. E eu fico muito honrado e agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês. Você lembrou bem, Saulo. Fazem 10 anos que nós estamos na lida do trabalho da divulgação do Espiritismo. E aqui uma conversa de amigos. Eu mudei bastante nesses 10 anos. E outro dia eu estava vendo uns programas anteriores. O tempo está deixando suas marcas. Aliás, hoje, né, a gente não consegue fugir disso, porque tudo é registrado, então a gente consegue ver nos mínimos detalhes como é que era antigamente, como é que a gente estava. Nós escolhemos para conversar e querer te ouvir sobre um tema muito atual, né? Um tema que hoje está em todos os meios, em todas as conversas, em todas as mídias, né? Que é o tema preconceito, né? E nós vamos bater um papo e nós espíritas temos alguns princípios básicos, né? Entre eles a reencarnação. Como que o espiritismo explica para a sociedade, explica para os espíritas, para os companheiros de outras fés, os simpatizantes, a reencarnação? André, primeiro parabéns pelo tema. Eu acho que a sociedade ela se tornou uma sociedade cada vez mais diversa, como a gente tem. E o fenômeno das redes sociais, que nos colocam com a exposição de várias pessoas, vários pensamentos, várias ideias, e o mundo religioso não foge a essa possibilidade de contato, é muito importante que a gente reflita um pouquinho sobre o preconceito, porque nunca nós tivemos oportunidade de estar em contato com tantas pessoas, com tanta diversidade de ideias, de opiniões, com perspectivas tão amplas de acontecimentos, de fatos, né? Tenho certeza, o Visão Espírita é assistido fora do Brasil, em outros países, e quando é que a gente poderia imaginar, quando a doutrina foi codificada há pouco tempo atrás, era na base da carta, que levava às vezes semanas para chegar em algum lugar, e hoje, instantaneamente, a gente tem notícia do que acontece no mundo todo. E quando a gente fala de preconceito, realmente a reencarnação é um tema que as pessoas às vezes olham para a doutrina espírita, principalmente aqui no Brasil, no mundo ocidental, de uma maneira um pouco preconceituosa, né? Começam a fazer alguns julgamentos, mas eu queria trazer aqui alguns dados que são interessantes. O conceito da reencarnação não é patrimônio da doutrina espírita, não foi o espiritismo que inventou o conceito de reencarnação. Muito pelo contrário, a reencarnação ela já é tida em outras doutrinas muito mais antigas do que o espiritismo. O mundo oriental é, em sua esmagadora maioria, reencarnacionista. Então, se nós pensarmos assim, que a gente tem algo em torno de, né, vamos chutar por alto, né, de acordo com o último censo, 10 milhões de espíritas ou simpatizantes, o mundo possui hoje, somente das grandes religiões que são efetivamente reencarnacionistas, nós temos mais de 3 bilhões de pessoas que têm a reencarnação
de uma forma ou de outra dentro do bojo da sua doutrina. Então, nós não podemos achar que reencarnação é algo inventado pela doutrina espírita. Muito embora o contato da doutrina espírita com a reencarnação, a maneira como a doutrina a apresenta, tem sim as suas características próprias, peculiares. Em primeiro lugar, porque quando Kardec chega na reencarnação, através do ensino dos espíritos, ele não chega somente por uma comprovação científica, muito embora ele vai fazer isso, mas ele chega por um argumento lógico. E o argumento lógico, ele começa com olhando a realidade. Aquilo que a gente observa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, como você vai explicar, por exemplo, uma criança que aos 7 anos de idade toca um instrumento, compõe, demonstra uma habilidade numa determinada área das artes ou das ciências, que é incompatível com a idade dela, que é um fenômeno que destoa de todas as outras crianças. Como é que você vai explicar isso? Mero acaso? Por que o acaso seria, então, tão bom com alguns, enquanto para a gente, na maioria das vezes, deixa a gente tão carente de recursos? Então, esse é um ponto. Ou seja, a reencarnação ela surge como uma hipótese de explicação de um fenômeno que a gente encontra no cotidiano. Mas Kardec vai além, porque todas as religiões elas acreditam numa divindade, num Deus. E aí você olha para o mundo e vê situações de aparente, e eu quero deixar entre aspas aqui, aparente, injustiça. A gente olha e vê situações, poxa, por que uma pessoa nasce, por exemplo, privada da possibilidade de se locomover, de enxergar? Por que uma criança pequena nasce com uma alteração genética que faz com que ela viva num estado constante de dores? Por que uma criança nasce e vive apenas algumas semanas? Como é que a gente explica esse tipo de fenômeno junto com um Deus que é amor e justiça? Ou seja, sem a hipótese da reencarnação, nós teríamos que considerar um Deus que tem privilegiados, um Deus que faz escolhas, um Deus que beneficia uns em detrimento de outros. E a reencarnação, ela recoloca a justiça divina, o amor divino nas nossas mãos, porque primeiro não é só a questão da imortalidade, mas da oportunidade sucessiva que nós temos de aperfeiçoar o nosso interior, de crescer, de progredir, e as experiências aí elas vêm como sendo essa oportunidade, esse breve espaço entre o berço e o túmulo em que a gente vai adquirindo novos conhecimentos. Por último, os próprios espíritos trouxeram essa informação e isso passou a ser parte do bojo da doutrina espírita, ou seja, a reencarnação é um fato. E hoje ela é estudada, inclusive, em universidades. Nós temos já o desencarnado Dr. Ian Stevenson, que fez, durante toda a vida dele, estudou o fenômeno da reencarnação sem nenhuma conotação religiosa. Agora, eu queria encerrar dizendo o seguinte, muitas vezes a gente que é espírita, a gente se preocupa muito em querer fazer com que as pessoas entendam isso. E eu acho que essa preocupação não é uma preocupação que a gente deve gastar muita energia com ela, porque a reencarnação, ela ou existe ou ela não existe. Não há uma outra hipótese. E se ela existe, não é porque a pessoa não acredita nela que vai deixar de sofrer a reencarnação, vai deixar de passar pela reencarnação. É como a gente discutir a existência da Lua. Sabe? A pessoa pode até não acreditar que a Lua tenha chegado lá, pode até não acreditar que o homem foi à Lua, mas isso não vai mudar nada para a Lua. A Lua vai continuar existindo, vai continuar iluminando as nossas noites. Então a reencarnação, como essa lei que nos ajuda a entender o mundo, a conectar com a justiça, com o amor divino, ela é uma lei que, se a gente acredita ou não, Deus não faz as suas leis por ibope, não é fazendo uma pesquisa de opinião. E ela vem, de fato, ajustar esse monte de aspectos que às vezes são complicados, mas que a gente não deve gastar muito tempo discutindo, porque, assim, mesmo quem não acredita na reencarnação, Deus não vai deixar de oportunizar a reencarnação para aqueles que não acreditam nela. Saulo, olhando para a reencarnação, algumas reflexões e algumas percepções.
Diante de uma nova existência, escolhemos aonde iremos nascer? Qual família vai nos receber? Qual a raça? Qual o ambiente social e que oportunidades culturais teremos? Olha, excelente pergunta, porque quando nós estamos diante da reencarnação, algumas pessoas, depois que a gente vem para cá, a gente pode dizer assim, mas eu não pedi para nascer aqui, né? Pediu, porque o que acontece com a reencarnação, com a visão que a doutrina espírita traz dela? A reencarnação é como se fosse uma matéria na nossa escola, um ano letivo no nosso currículo espiritual do espírito imortal. E é natural que quando a gente se propõe a fazer uma matrícula na escola, ou quando a gente vai fazer uma viagem para algum lugar, a gente busque os materiais, os recursos que vão se ajustar àquela viagem. Então, nós não vamos, por exemplo, fazer uma viagem para um lugar muito frio usando camisa regata. Assim como a gente não vai levar casaco de frio quando a gente vai para a praia. Então, aqui no mundo, a gente se programa para quê? Para aquele objetivo que a gente estabeleceu possa ser alcançado. Pois bem, a reencarnação ela tem um propósito, ela tem uma função. Para alguns é expiação, para alguns é missão, para alguns vai ser prova. Então ela tem um propósito que cai em uma dessas categorias. É um processo de reajuste afetivo, é um processo de correção de equívocos, é um processo de conquista de habilidades. E como é que a gente iria enfrentar uma empreitada dessa, definindo o objetivo e falando assim, não, quando chegar lá a gente vê o que vai acontecer. Né? Como se a gente estivesse jogando dado com relação aos propósitos que a gente estabelece. Então, a gente sempre gosta de dizer o seguinte, o planejamento reencarnatório, seus propósitos de vida já foram estabelecidos. E a prova disso é que a pessoa está aqui. Se ela está aqui, é porque esses propósitos foram estabelecidos. O que não significa, obviamente, que nós não tenhamos liberdade. E Deus nos confere essa liberdade. O livre-arbítrio é também um princípio da doutrina espírita. Para que a gente possa fugir de uma visão simplista de achar que tudo o que acontece na minha vida é porque eu decidi antes de reencarnar, é porque são coisas que eu fiz na outra encarnação. Né? Algumas vezes podem ser, mas temos que lembrar sempre de Allan Kardec quando nos diz: procurai a causa dos vossos sofrimentos e do que acontece convosco na presente encarnação. Não a encontrando, a explicação pode estar nas outras vidas. Mas por isso que a gente deve olhar a reencarnação, ela tem um propósito. E aonde nós nascemos? Poxa, se nós temos vínculos afetivos que a gente quer reconstruir, de nada adiantaria a gente nascer longe dessas pessoas. Se nós temos afinidades de história, de cultura, é natural que a gente busque nascer dentro daquela comunidade em que espíritos que tiveram ali também estão no mesmo contexto, porque isso facilita o processo. Então, todos esses elementos, eles têm um objetivo: facilitar com que os propósitos de uma reencarnação sejam cumpridos. Por isso é que o ambiente social, as oportunidades culturais, a família, ninguém tropeça no meio-fio no plano espiritual, cai dentro da barriga da mãe e reencarna. Existe um propósito, existe uma conexão, e nada disso é feito de maneira aleatória. Mas queria frisar isso também, o que não significa que nós estejamos presos a isso. Né? Alguns com maior, outros menor grau de liberdade, mas a gente pode estabelecer um plano e, de repente, no meio do caminho, a gente resolver tomar outras estradas, e aí a gente não pode culpar aquelas ocorrências por conta do que eu planejei. Não. E tem certas coisas que a gente deve lutar para resolver. Tá com dor de cabeça? Tá com dor de dente? Não é porque tá planejado a sua encarnação, não. Toma um medicamento, vai no dentista, cuida da saúde, porque Deus não programa esse tipo de coisa. Aí nós vamos entrar num aspecto que eu queria falar da questão do ambiente social, César. Como é que é refletir sobre esses ambientes sociais que nós vamos ou somos levados, né?
a estruturas, a convívios, a regiões, a ambientes, né, que de alguma maneira suscitam. Isso nós também, de alguma maneira, planejamos, né, ou nos propomos algumas experiências para ver se estamos devidamente amadurecidos para lidar com elas, ou isso é uma mera consequência das nossas afinidades, das nossas relações? Como é que a gente pode refletir sobre isso? Muito boa pergunta, porque as pessoas olham, por exemplo, para. E quem poderia imaginar que a gente adentraria o terceiro milênio com duas guerras, né? E guerras Nossa, marcadas por questões de cultura, espaço. E quando nós vemos essa dinâmica, muitos de nós começamos a nos indagar mesmo, né? Qual que é a origem disso, né? Por que uma pessoa reencarnaria dentro de um determinado contexto social? E existem dois elementos importantes. Acho que, em primeiro lugar, a gente deve sempre se lembrar de que a proposta de Deus para as nossas vidas é sempre construir o melhor. A proposta sempre é essa, de que nós possamos contribuir efetivamente, de que nós possamos diminuir ou eliminar a violência, que a gente construa relações fraternas, que a gente possa crescer, que a gente possa aprender coisas. Só que, na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo melhores formas de construir. Se a gente pensar, por exemplo, na nossa cultura atual, na maneira como a sociedade está, é muito diferente de uma sociedade na qual Cristo teve. É muito diferente. Então, existe um processo evolutivo, existe um processo de aperfeiçoamento. E muitas vezes a gente olha para uma determinada situação e fala assim, poxa, isso é absurdo, isso fere a nossa sensibilidade. E é bom que seja assim, porque demonstra que a gente está sensível àquela situação. Mas é importante a gente olhar que existe um processo de amadurecimento. A natureza não dá saltos. Você não pega uma pessoa que ela, num determinado momento, está numa situação e num passe de mágica você transforma aquela pessoa em espírito puro. Isso não acontece. Eu me lembro muito, eu tenho uma afinidade muito grande com as obras de Emmanuel, e eu me lembro do livro Ave Cristo, em que Quinto Varro, ele se compadece da situação do seu filho Tassiano e pede um tempo para que ele se desligasse das atividades para ir ajudar o filho. E o instrutor do Quinto Varro olha para ele e diz, olha, tudo bem, mérito você os tem, o pedido é justo, eu te concedo 100 anos. 100 anos para um pai resgatar um filho. E às vezes a gente quer que bilhões de criaturas se transformem da noite para o dia. Então, isso não vai acontecer, isso é ingenuidade. A divindade não trabalha com o nosso cronograma, a divindade trabalha com reencarnações. Olha, daqui a 4 reencarnações vai estar assim, daqui a 10 reencarnações vai estar assim. Porque é o olhar do espírito imortal. Então, nós temos que ter essa percepção de que os ambientes sociais, eles são construídos nessa conjunção de 3 fatores. O nosso compromisso com o bem, porque Deus não programa o mal, Deus não programa o mal, embora o mal esteja previsto, ele nunca é programado, mas ele está previsto. O segundo aspecto é que existem níveis diferentes de aprendizado, níveis evolutivos. A gente deve ter essa sensibilidade para olhar isso com o olhar do pai que vê uma criança dando birra no colégio, brigando com um amiguinho com 6 anos de idade. Às vezes é exatamente isso que está acontecendo. E o outro elemento é que existem fatores sociais que derivam de decisões de indivíduos ou de coletividades que interferem nisso. Então, se a gente considerar esses 3 elementos, nós vamos perceber que a conjuntura social, ela é uma conjuntura que sempre traz essa dinâmica de um convite à melhoria, mas que a gente não deve ceder espaço ao desânimo, à frustração, porque faz parte do processo. Ninguém cura uma moléstia, ninguém cura um problema de saúde de uma hora para outra. Às vezes são necessários períodos mais longos, remédios mais amargos, mas de uma coisa nós podemos ter certeza absoluta, que é o que a doutrina espírita tem nos seus princípios. O progresso é lei inexorável. A Terra vai evoluir, nós seremos um mundo de regeneração, nós vamos alcançar novos patamares de fraternidade, de paz,
E aqueles que se rebelarem contra isso, que se mantiverem intransigentes, vão ter a oportunidade de ir para um ambiente mais adequado àquilo que é o padrão vibratório. Mas a Terra vai prosseguir e vai sim ser um mundo melhor. Eu particularmente sou muito otimista em relação a isso. Ainda nesse aspecto do preconceito, o preconceito tem raízes, tem história. Né? Quais são as raízes históricas que fundamentam o preconceito? Né? E quais são um pouco das raízes atuais que alimentam também esse preconceito, alimentam essa realidade, alimentam esse contexto? Porque as pessoas falam, isso é preconceito. Peraí, o que é, como é, por que é, qual é a razão disso? E nós somos muito, me permita, hoje influenciados pela mídia. Né? Parece que a mídia que diz o que é, o que não é, como é, por que é e de que jeito que é. André, o preconceito é o filho de um casal. O preconceito é filho do orgulho com a ignorância. É esse casal que dá origem a esse filho que é preconceito. Toda vez que o orgulho se junta com a ignorância, eles trazem esse filhinho que é o preconceito. O preconceito, ele é talvez uma das maiores chagas da atualidade, porque ele nos faz esquecer as verdades fundamentais de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, toda vez que a gente pensar de um ponto de vista histórico, nós podemos elencar uma série de posições, nações que se posicionaram de uma forma, consequências, mas vamos lembrar sempre disso. O preconceito é filho desse casal que é o orgulho e a ignorância. Toda vez que esses dois se juntam, o preconceito nasce como sendo uma chaga que nós precisamos lutar muito fortemente para retirar das nossas vidas. Você sabe, Saulo, a gente tem arquivos, né? Falando da reencarnação, nós carregamos arquivos emocionais, psicológicos, que fazem parte dessa estrutura de personalidade que somos hoje, né? Nós observamos, às vezes, conflitos que são vistos como preconceitos, eu não estou dizendo que não existam, como também a gente observa esse conflito de orgulho e de vaidade, onde eu tento me projetar sobre esta situação de algo que carrego dentro da minha alma. Esse orgulho e esse preconceito é de quem é o preconceituoso ou de quem é vítima do preconceito? Essa é uma questão interessante, e aí a gente pode perceber o quanto aquilo que a gente comentava antes sobre a reencarnação como mecanismo de justiça, como Deus tem um processo didático muito curioso, porque ele dá oportunidade para as pessoas que eventualmente olham para o outro e se julgam melhores, e aí tomam posturas preconceituosas perante o outro, agem de maneira inadequada, desrespeitosa, e às vezes não é fácil você argumentar intelectualmente. E a razão nem sempre é suficiente para convencer a gente, né? Se razão fosse suficiente, ninguém fumava, né? Que pega ali um cigarrinho ali, quem fazia isso? Então, a razão não é... Nenhum fumante fuma porque ele não sabe qual é o problema. Então, a razão nem sempre é suficiente. Então, Deus tem esse mecanismo de reajuste que ele é, ao mesmo tempo, muito sábio e muito efetivo. Ele simplesmente recoloca a pessoa do outro lado, para que ela possa vivenciar aquilo que é o outro lado da moeda que ela está julgando de maneira preconceituosa. E isso tem um processo educativo extraordinário, porque nada melhor do que a gente se colocar na situação do outro para que a gente possa entender as razões do outro. Então, como Deus não perde tempo argumentando, Ele nos dá essa oportunidade, muitas vezes, de reencarnarmos em situações que a gente é vítima de preconceito, para que a gente possa entender um pouquinho aquilo que está na consequência das nossas ações. Obviamente que essa não é a única explicação, mas esse é um ponto interessante. Existem situações em que a gente reencarna com uma missão. Por exemplo, a Rosa Parks, nos Estados Unidos, quando ela decidiu que ela não se sentaria atrás do ônibus
como a lei de segregação indicava, e ela senta no lugar na frente, ela dá início a toda uma revolução. Martin Luther King também. Então a gente pode relacionar várias pessoas que vieram dentro de ambientes com essa missão de transformá-los. Então essa é uma questão que merece muito a nossa reflexão, mas entendendo que sempre há uma razão e sempre há um propósito positivo. Não só aquilo que explica, mas também que aponta para novos horizontes. Porque na medida em que a gente flexibiliza um pouquinho, né, a pessoa torce muito para o Palmeiras e não gosta muito do Corinthians, né, vai nascer numa família corintiana e vai entender por que o pessoal... É uma brincadeira, mas é mais para a gente poder entender que compreender o outro lado é fundamental. E não é por uma questão de punição, de castigo, é para que a gente não fique preso, algemado ao preconceito, que é filho do orgulho com a ignorância, porque o preconceito nos limita. Ele faz com que a gente não veja a realidade como ela é, faz com que a gente cometa equívocos. E quando a gente se livra dele, a nossa vida se torna mais fácil e a gente também deixa de prejudicar aqueles que são credores do nosso respeito, da nossa consideração, por serem seres humanos, uma condição inalienável de todos nós. Saulo, nós te agradecemos pelas considerações até aqui. Pedimos que você deixe uma mensagem ao nosso amigo e à nossa amiga telespectador e telespectadora. André, minha mensagem final é de gratidão pela oportunidade da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa e o convite para que as pessoas conheçam a doutrina espírita a fundo, com seriedade, através do programa que você já faz há 10 anos, que é um programa muito sério. Porque quando a gente se propõe a estudar a doutrina espírita, eu particularmente tenho isso como impacto na minha vida. Eu não consigo imaginar como eu seria sem o conhecimento da doutrina espírita, sem essas luzes que ela nos oportuniza, sem essa oportunidade da gente conhecer um pouco mais sobre a nossa origem, sobre as razões pelas quais estamos aqui, sobre o nosso propósito, para que a gente possa aproveitar essa grande oportunidade chamada vida. Muito obrigado, César. Muito obrigado à nossa amiga e ao nosso amigo telespectador. E lembre-se, não seja você a causa do preconceito em lugar algum. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.